É, Bom dia, pessoal. Vamos ver hoje, certo? Mais um tópico aí relativo aí ao nosso assunto de topografia, tá certo? Então, na sequência, né, já havia falado para vocês que após a gente fechar, né, aquela parte de direção e ângulo, a gente viu toda a parte teórica, né, conceitual, e nós ainda fizemos alguns exercícios, né, parte de direção e ângulo, tá certo? Então, dando sequência, hoje a gente vai ver a parte de distâncias, certo? E a primeira parte hoje, que é exatamente essa parte conceitual, tá certo? Vamos ver algumas definições, ver do que se trata cada uma das distâncias. E na próxima aula a gente vê, né, quais são os artifícios, né, que são utilizados para determinar essas distâncias, tá certo? Então, primeiro, né, falando um pouco da importância, certo? Da, das distâncias, né, na geomática, na topografia, tá certo? Então, juntamente, né, com as direções e os ângulos, com as medidas das direções e dos ângulos, as distâncias fundamentais, certo? Para a determinação de coordenadas na geomática, né? E assim, né, ela vai ser fundamental exatamente para locação, né, dos pontos, né, de uma obra de engenharia, por exemplo, ok? Então, sem a determinação das distâncias, assim como dos ângulos das direções, né, é impossível, né, a gente fazer nosso levantamento, fazer um levantamento topográfico ou fazer a determinação, né, das coordenadas e qualquer que seja a operação relativa à topografia, tá certo? Então, é fundamental nós tenhamos todos os valores de distâncias em mãos, né, para que essas etapas aí possam ser realizadas, ok? Então, nessa aula de hoje, a gente vai ver basicamente, né, as principais tipos de distâncias na geomática, certo? Que vão ser as distâncias verticais, certo? Horizontais e inclinadas, ok? Então, vamos trazer a definição de cada uma dessas distâncias, né? Assim como o seu conceito matemático, tá bom? Então, vamos tomar como base, certo, pessoal? Essa figura genérica que vocês estão observando aí, para que a gente possa proceder com essa nossa análise, tá certo? Então, basicamente, né, a gente vai ter o que aí? A gente vai ter dois pontos, né? Considerando, vamos dizer assim, que a estação esteja no ponto P e o ponto Q seja o ponto que se deseja ser visado, tá certo? Então, a partir disso aí, é que a gente vamos analisar e determinar cada uma dessas distâncias, ok? Então, note, né, que a gente vai ter os ângulos aqui, ó, certo? A gente vai ter os ênus, né? A referência vertical aqui, do eixo vertical, para a determinação dos ângulos que vão nos auxiliar na determinação dessas distâncias, ok? Então, a gente vai ter a horizontal aqui, né? E, como eu falei, né, aqui o alinhamento PQ, que a gente vai tomar como referência, ok? Então, analisando cada elemento da figura, tá certo? A gente vai ter o Z aqui, né? Esse ângulo aqui que a gente chamou de Z, como sendo o ângulo vertical zenital do alinhamento PQ, tá certo? Então, a gente já viu nas aulas passadas, né, o que seria as definições, né, de ângulos horizontais e verticais, e um dos tipos de ângulos verticais é exatamente, né, o ângulo vertical zenital. Então, agora a gente vai trazer, né, esse conceito que a gente viu anteriormente para aplicar aqui, e para que dessa maneira a gente possa determinar as distâncias, tá certo?
Então, outros pontos importantes aqui da gente definir é D', certo? Que é exatamente, né, a distância inclinada entre os pontos P e Q, tá certo? Então, o D' vai ser exatamente, né, vamos dizer assim, a distância aí entre os pontos que a gente deseja fazer o levantamento, ok? No caso, a distância inclinada, certo? Como vocês podem notar na figura, ok? E D vai ser exatamente a distância horizontal entre os pontos P e Q, né? É como se o D fosse, vamos dizer assim, uma projeção, né? Como se a gente estivesse vendo em planta aqui, né? A gente olhar de cima para baixo, a gente não vai ver D', né? A gente vai ver exatamente aqui a distância D, tá certo? Do jeito que nós estamos olhando, né, em perfil, a gente vai ter a oportunidade, né, de ver essas duas distâncias e fazer as devidas fazer a devida diferenciação, vamos dizer assim, né? A gente vai ter o D', que vai ser a distância inclinada, e vai ter o D, né, que vai ser a distância horizontal entre os pontos P e Q. Na verdade, entre P e Q', né, que seria aqui a projeção horizontal do ponto Q, tá certo? Nós teremos também, né, esse ângulo aí que a gente chamou de beta, tá certo? Que vai ser exatamente o ângulo vertical de altura, né, do alinhamento PQ, tá certo? Então, esse seria, vamos dizer assim, o ângulo complementar, né, ao ângulo zenital, sendo que aqui ele vai tomar como referência, né, o alinhamento horizontal, tá bom? Então, note que o ângulo zenital mais beta, eles vão formar aí um ângulo de 90 graus, né? Tá certo? Nesse caso aqui que a gente tá dessa figura, ok? E delta H', né? Ou QQ', vai ser a distância vertical entre os pontos P e Q, tá certo? Ok? Delta H', distância vertical entre os pontos P e Q. Deixa eu só conferir essas nomenclaturas para ver se eu não cometi nenhum equívoco aqui, certo? Ok, então é isso mesmo, certo? Então, nessa primeira parte aqui, a gente viu, né? A gente identificou cada uma das distâncias aí que a gente vai considerar, né, para a determinação, né, para a formulação matemática e o valor e a determinação do valor numérico de cada uma dessas distâncias, ok? Perguntas? Então, pessoal, aplicando, tá certo? Conceitos matemáticos, né? Especificamente da trigonometria, a gente vai determinar, certo? O valor da distância B a partir, né, da medida do ângulo e da distância dele, ok? Então, a partir da figura, né, a gente nota que a gente vai ter uma figura geométrica aí. A gente vai ter um triângulo retângulo, tá certo? E existe, né, no triângulo retângulo aquelas definições trigonométricas que são bastante conhecidas nossas, né? Por exemplo, conceito de cosseno, de seno, de tangente, certo? Teorema de Pitágoras. Então, tudo isso aí é bastante conhecido nosso, né? Então, desde que nós estudamos o ensino fundamental, que nós nos deparamos com esses conceitos, ok? Então, por exemplo, se a gente considerar aqui o ângulo beta, né, a gente vai ter que, como eu disse, esses cortes
provavelmente está atrelada à minha internet, tá certo? Peço desculpas, mas não tem muito o que eu fazer. Inclusive, meu notebook, eu acho que ele está com problema na captação do Wi-Fi, né? Ontem, depois da aula, eu passei bem 1 hora sem internet. Tive que reiniciar, tive que rever. E à noite, ontem, eu não tive condições de dar aula em função disso. Mas vamos para frente aqui. Tem qualquer coisa, vocês avisem aí, tá bom? Então, considerando o ângulo beta, certo? A gente vai ter, né? Aplicando o conceito de cosseno, vamos relacionar aí, né, exatamente os dois Ds, né? Lembrando que cosseno é o quê? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Se a gente fizer aqui o cosseno de beta, a gente vai ter exatamente o quê? D como cateto adjacente, né? E a hipotenusa desse triângulo vai ser D', né? Que é isso que está escrito aqui. Tá certo? E aí, rearranjando essa equação, né? Colocando D em função de D' e de cosseno, a gente vai ter que a distância aqui horizontal D, né? Entre os pontos P e Q vai ser exatamente D' vezes o cosseno de beta. Tá certo? Ou, né? Considerando agora o ângulo Z, tá certo? A gente pode aplicar aqui, né? O conceito de seno, né? Então, o seno do ângulo Z vai ser o quê? Cateto oposto, que seria o quê? Esse cateto que está aqui na frente, né? Do ângulo Z, que vai ser exatamente igual a D, né? Dividido pela hipotenusa, que no caso é D', certo? De modo que a gente vai ter o quê? D vai ser igual a D' vezes o seno de Z, ok? E aí, esse resultado ele necessariamente vai ser igual, né? Certo? Fisicamente, a gente observa isso na figura, né? E matematicamente também, tendo em vista que o seno, né? Desses ângulos aí que vão se complementar, né? São ângulos que somando vão dar 90 graus. O seno de um tem que ser igual ao cosseno de outro, não é isso? E o D' não vai mudar, vai ser o mesmo nas duas equações, né? Então, matematicamente também isso vai ser válido, ok? Então, essa relação entre as distâncias inclinada e horizontal é válida somente para pontos suficientemente próximos um do outro para que se possa desconsiderar a curvatura da Terra e refração atmosférica, né? Então, esse tipo de medida, né, a gente está considerando para pontos, ok? Vamos dizer assim, que estão relativamente próximos, né? Então, pontos muito distantes, né, a gente vai utilizar outras técnicas de distâncias, certo? A gente vai considerar exatamente a curvatura da Terra, né? A curvatura da Terra e vamos considerar os modelos que se tem para os modelos de curvatura da Terra. Mas isso aí é tema para aulas futuras, caso a gente dê tempo a gente ver, certo? Então, primeiro vamos ver essa parte mais básica para depois a gente avançar nessa outra parte, ok? Então, sempre lembrar que essas relações a gente vai trabalhar com distâncias relativamente pequenas, né? De modo a evitar, né? Que a curvatura da Terra e a refração atmosférica venha interferir nos resultados, certo? E aí, né? Trazendo agora uma definição completa do que seria cada uma dessas distâncias, tá bom? Então, a distância inclinada vai ser a menor distância, certo? Entre dois pontos da superfície terrestre situados em altitudes diferentes. Ou seja, é exatamente aqui o nosso D', né? Então, note que o ponto P e o ponto Q, eles estão em altitudes diferentes e a menor distância entre eles vai ser exatamente, né, representada pelo D', certo? E vai ser exatamente, né, a nossa distância inclinada, ok? E a distância horizontal, certo? É a menor distância entre dois pontos da superfície terrestre situada sobre o plano horizontal perpendicular à vertical do lugar de um dos pontos considerados, né? Note que aqui, para a distância horizontal, a gente vai ter o quê?
dois pontos da superfície, certo? Situados sobre o plano horizontal perpendicular ao que? A vertical, certo? No lugar de um dos pontos considerados, né? Então, a gente agora vai ter aqui exatamente, né? Vamos dizer assim, a relação entre... vai considerar um dos pontos, vai pegar a vertical de um desses pontos e, a partir daí, é que a gente vai considerar exatamente a direção horizontal, ok? Alguma pergunta até aqui? Não, não. Não, pode continuar. Então, vamos pegar aqui um exemplo, tá certo? De como a gente calcular essa distância, certo? Então, com os dados que aí estão, né? D', 1.643,856 metros. O ângulo beta, 5 graus, 4 minutos e 29 segundos. Ou o ângulo Z, né? 84 graus, 55 minutos e 31 segundos. Ele pede para determinar o valor da distância horizontal, ou seja, o D, né? Então, note que o ângulo aqui, né? O ângulo beta mais Z, né? Ele vai dar exatamente 90 graus, né? Se nós somarmos aqui, ó, 29 mais 31 vai dar 60 segundos, que é o quê? 1 minuto, né? Se nós pegarmos aqui, ó, 55 mais 4, a gente vai ter o quê? 59 minutos. Com 1 minuto daqui, 1 grau. É isso? 60 minutos, que dá 1 grau, no caso. E se a gente somar aqui, ó, 84 mais 5, a gente vai ter o quê? 89 graus, com grau oriundo aqui dessa parte dos minutos e dos segundos, a gente vai ter exatamente 90 graus. Tá certo? Então, aplicando aqui, certo? O conceito de cosseno, né? Certo? A gente vai ter o quê? Que D vai ser D' vezes o cosseno de beta. Tá certo? Então, deixa eu confirmar aqui esse valor, só para a gente ter a certeza. Lembrando que vai ser o quê? 1.000, né? Substituindo aí, vai ser o quê? 1.643,856, certo? Vezes o cosseno do ângulo, no caso, o cosseno de beta. Ok? Então, antes da gente calcular o cosseno, a gente precisa transformar tudo para deixar tudo em grau. Tá certo? Então, deixa eu fazer aqui essa transformação rapidinha. 29 dividido por 60 mais 4, né? 4 minutos dividido por 60. Eu vou ter esse valor aqui, 0,0747 graus, né? Aí eu vou somar com os 5 graus, ok? Então, agora eu vou calcular o cosseno disso e vai dar quase bem próximo de 1, tá certo? E aí eu vou multiplicar por 1.643,856. Eu vou ter 1.637. Vou passar aqui para ver se bateu o resultado. Aparentemente bateu. Então, 1.637, né, 412 metros, né? Então, isso aí é o valor da distância horizontal. Então, note que são valores bem próximos, né? Então, como o ângulo aí, o ângulo é pequeno, né? A gente vai ter valores bem próximos aí, de distância inclinada e distância horizontal, tá certo? Professor, o cosseno ficou quanto? O cosseno de beta? Deixa eu voltar aqui. Um instante. Por favor. Obrigada. 0,9961. Aproximadamente. Tá certo. Obrigada. Ok? Então, fazendo agora aqui, né? Certo? Considerando agora o seno de Z. Ok? Então, a mesma operação, né? Vamos primeiro aqui, ó. Transformar aqui o ângulo em graus. Ou melhor, colocar tudo
em valores quebrados de graus, né? Então, vamos ter aqui, ó, 31 dividido por 60, mais 55 dividido por 60, mais 84. E aí, o seno disso vai ficar exatamente igual ao cosseno do ângulo beta, né? Que já demonstra que nossos cálculos aqui estão coerentes, né? Então, multiplicando por 1643,856, a gente vai ter exatamente o valor que nós encontramos anteriormente. 1637,412 metros, tá bom? Certo? Então, isso aí, por exemplo, né, a gente calculou a distância horizontal em função, né, do ângulo vertical, tá certo? Do ângulo vertical zenital e do ângulo vertical medido a partir da distância horizontal e a partir da distância inclinada, aplicando diretamente, né, os conceitos lá da trigonometria de seno e cosseno, certo? Então, agora a gente vai ter exatamente a distância vertical, tá certo? A distância vertical, pessoal, ela vai resultar, né? Vai ser a distância resultante da diferença de altitude, né? Ou de altura entre dois pontos da superfície terrestre, tá certo? Então, se a gente notar aí, a gente vai pegar exatamente a diferença de altura, né? Do ponto Q e do ponto P. Note que a figura ela é bem ilustrativa e mostra exatamente, né, que esses pontos eles estão em altitudes diferentes. E aí, a gente fazendo essa diferença de altitude, nós teremos o valor da altura, o valor da distância vertical, certo? Matematicamente, né, a gente vai ter agora, certo, utilizando os mesmos conceitos que anteriormente foram apresentados, fazendo de forma inversa agora, né? Então, agora a gente vai, considerando o ângulo beta, a gente não vai cosseno, e sim cosseno, né? Então, note que o ΔH aqui, linha, que é a nossa distância vertical, em relação ao ângulo beta, ele vai estar o quê? Oposto, né? Vai estar na frente. O que nos leva a crer, né, que a gente vai utilizar aqui exatamente o conceito de seno, né? Então, seno de beta vai ser o quê? ΔH' sobre D', né? De modo que a gente vai ter aqui ΔH' igual a D' vezes o seno de beta, tá bom? Ou, né, fazendo cosseno de Z, tá certo? A gente vai ter aqui, ó, esse ângulo, né, cosseno, que vai ser exatamente o valor dessa altura aqui, certo? Vai ser o quê? Vai ser H', né, vezes D', de modo que a gente vai ter a mesma expressão, a expressão similar anterior, né? ΔH' igual a D' vezes o cosseno do ângulo zenital, ok? Então, vamos calcular aqui o mesmo exemplo, né? O mesmo exemplo, assim, no sentido de que é os mesmos dados do problema anterior, sendo que ele pede para calcular agora a distância vertical entre P e Q, tá certo? Então, vamos, inicialmente, considerar o quê? O seno de beta, né? Então, a gente já fez essa conta anteriormente, né? Não, na verdade, a gente não fez. A gente fez o... Vamos fazer aqui novamente, certo? Só para conferir aqui. Então, transforma primeiro, né? Tudo para grau, tá certo? Então, 29 dividido por 60. Deixa eu ver aqui. Espera aí que me atrapalhou. Sim. Mais 4 dividido por 60, certo? Mais 5. O seno disso vai ficar um valor bem pequeno, né? Certo? Então, vou multiplicar agora por... então, só para, se vocês estiverem acompanhando, o seno deu 0,08845, por aí vai, tá certo? Então, multiplicando isso aqui
1643,856, a gente vai ter uma distância de aproximadamente 145,40 metros, certo? Ou, usando duas casas, né? Esse resultado ficaria 145,41 metros. Então, repetindo aqui, né? Utilizando agora o valor do cosseno do ângulo zenital. Mesma situação, 31 dividido por 60, mais 55, dividido por 80, mais 84. O seno disso vai ficar exatamente igual ao seno de beta. Já estou aqui. E agora multiplicando por 1643,856. Que vai dar exatamente o resultado que nós encontramos anteriormente. Então é isso, galera. Então, foram as definições, certo? De ângulos horizontais, melhor, de distâncias horizontais, inclinada e distância vertical. E como a gente calcular esses valores, né? Então, lembrando que foi falado, né? Já foi falado que essa relação aí, ela só vai poder ser utilizada para distâncias relativamente pequenas, né? De modo a evitar, né, que a curvatura da superfície terrestre venha implicar, né, em resultados inconsistentes, venha influenciar nos resultados. Ok? Perguntas? Pequena quanto? Oi? Quanto, mais ou menos? Eu disse distâncias pequenas, mas tem uma estimativa, mais ou menos? Até Não tô quanto? vendo quase nada. Tem como tu... Show. O teu áudio tá meio... Tá muito baixo, também não consegui entender nada. Eu estou perguntando, o senhor disse que isso era usado para distâncias pequenas, mas eu estou perguntando, pequeno quanto, até quanto, mais ou menos? Tem uma ideia? Cara, porque isso aí vai depender exatamente do tipo de instrumento que vai utilizar na medida, né? Eu agora não lembro exatamente qual distância é essa. Depois eu posso verificar no livro e trazer para vocês. Mas, como eu falei, né? Vai ser exatamente a distância, né? Se a gente considerar uma distância muito grande, né? Apenas para que vocês percebam melhor, se a gente considerar uma distância muito grande, a gente vai levar em consideração o formato real, vamos dizer assim, que a Terra vai ter, né? Então, se não me falha a memória agora, eu acho que em outra aula eu falei sobre isso. Eu acho que não sei se é 1 quilômetro, eu acho que a partir disso, eu acho que já começa a fazer diferença. Eu posso confirmar depois que distância é essa, agora realmente eu não lembro. Posso verificar nas referências e passar para vocês, tá certo? Eu realmente não lembro agora que distância, né? Até que distância a gente pode considerar essas relações aí, esses valores aceitáveis. Beleza? Me lembro depois, porque aí eu até coloco aqui na aula para ficar já ficar informado aí diretamente, né? Porque depois se for estudar pelo slide, então a gente já fica informado aí, tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma pergunta, não? Não, professor. Não. Pronto, então, assim, nossa aula de hoje
Foi só isso, tá certo? Então, a gente viu esses conceitos, né, de distância, certo? Na geomátrica, ok? Na próxima aula, a gente vai ver uma parte mais prática, né, que vai, vai, vai ser mais interessante, né, vamos dizer assim, se a gente tivesse uma aula prática, porque vai ser as formas como é que a gente vai medir essas distâncias. Então, vamos conhecer, né, as formas que a gente vai medir essas distâncias e aí, quando vocês tiverem oportunidade de fazer aula prática, né, já terem ciência dessas metodologias. Beleza? Ok? Ei, professor, agora ainda vai ter muito conteúdo ou já é tempo de aula prática? Não, a gente tem muito conteúdo ainda, né? Porque, na verdade, as aulas práticas, elas deveriam ser feitas, vamos dizer assim, paralelamente, né? A gente ainda vai, como eu disse, vamos ver essa parte de complementar, né? Ver como é que a gente vai determinar as distâncias horizontais. Vamos ver as distâncias verticais. Aí vamos ver tem a parte de levantamento ainda. Tem muita, tem muita coisa para a gente ver ainda, certo? Tem alguns pontos que precisam ser vistos ainda nessa parte teórica. Certo? Ok. Mais alguma pergunta? Mais alguma observação? Por enquanto, não. Bom, a gente ainda tem tempo para uma aula, né? Aí, o tempo aqui, a gente tem 2 minutos nesse primeiro momento aqui. Mas se vocês quiserem tirar alguma dúvida a respeito do trabalho, eu posso reabrir novamente outra videoconferência para a gente tirar dúvida, tá certo? Ou então, se vocês preferirem, pode tirar pelo WhatsApp mesmo, já que a gente ainda tem tempo de uma aula, tá certo? Aí fica a critério, ok? Se eu disser que sei fazer aquela tabela, eu tô mentindo. Qual é o conhecimento que vocês têm de Excel, só para eu ter uma ideia? Nada. Eu tenho Apenas de pegar uma tabela já toda feita e só substituir os valores. E vamos de -1. -1, como assim? Eu acho que a questão pra gente não é nem tanto Zero, o professor, nada, Excel. não tem nada. Eu acho que a dúvida maior não é nem o Excel. Eu acho que é tipo assim, como que vai fazer a tabela? Questão de Como é a dados. construção dela. Eu também. A maior dificuldade é essa, porque a gente nunca viu e tal, aí já vem um trabalho, um trabalho assim. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês são de que período, né? Quinto, né? Não. A maioria. Tem os do quinto e tem os do terceiro, se eu não me engano. Metade das pessoas é do quinto, metade das pessoas é do terceiro. Porque tem as pessoas que faz também, né? Pronto, então vamos fazer o seguinte. Tá acabando aqui essa nossa primeira aula. Aí eu vou retomar na outra aula, eu vou abrir outra videoconferência para a gente discutir um pouco sobre isso aí, tá certo? 5 minutinhos a gente volta. Tá certo.